Intitulada Cartas de Jesus. E aí, essa série, até onde eu sei, é a série mais longa de mensagens até agora aqui. Quando eu comecei a pregar, eu pensei que eu ia pregar ela em 4 domingos. Mas domingo passado, o Andinho pregou, já foi o 5º domingo. E eu falei assim para minha esposa, para André, eu falei assim, essa semana eu vou pregar as 2 últimas cartas para poder fechar. Enquanto eu preparava a mensagem, o Espírito Santo falou, não, Watson, vai devagar, não precisa pressa, vai aos poucos, a gente não está, popularmente falando, a gente não está correndo da polícia, então vamos devagar. Então eu senti de Deus que a gente tinha que continuar realmente, cada domingo, fazer uma exposição de uma daquelas igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, se você não lembra, só o capítulo 2 a gente passou 4 domingos ministrando. O Andinho começou no capítulo 3 da semana passada, eu vou pregar a 6ª mensagem hoje. Semana que vem o pastor Paulo prega um título diferente, e eu termino essa série dia 23 de junho, daqui 15 dias, em nome de Jesus. Então eu quero falar com você hoje sobre carta de Jesus. Conserve o que você tem. Olha para quem está do teu lado e fala assim, conserve o que você tem. Diga para essa pessoa, o que é que você tem? Gente, essa pergunta que você tem é muito forte, porque nós temos primeiro o Espírito Santo, amém, gente? Eu tenho que conservar o que? A presença do Espírito Santo dentro de mim. Mas eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho igreja, eu tenho empresa, eu tenho estudos, eu tenho que conservar. Ou seja, eu tenho que guardar aquilo que Deus me deu. O primeiro slide, o Andinho falou na semana passada, de maneira geral, ele falou que Cristo é descrito na igreja de Sardes, só fazendo uma reprise da mensagem do domingo passado, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aquela igreja foi elogiada porque alguns deles permaneceram puros e leais em meio às adversidades, em meio à fraqueza espiritual. Mas aquela igreja foi corrigida, a igreja de Sardes, porque eles tinham que ter cuidado com as obras mortas. O Andinho falou que Cristo disse que a solução para aquela igreja era guardar a palavra e se arrepender. Se aqueles irmãos não guardassem a palavra, não se arrependessem, eles tinham como consequência, Cristo podia voltar a qualquer momento, como fosse um ladrão. E Cristo voltando, as pessoas estão despreparadas, elas estão sujeitas a uma condenação eterna sem Cristo. Nós vimos também, o Andinho falou sobre promessas ao vencedor, como por exemplo, que nós vencedores estaremos vestidos de trajes brancos. O branco na Bíblia simboliza pureza, simboliza santidade, e jamais o nosso nome será apagado do livro da vida. Nós teremos o nome confessado diante de Deus, Pai e dos anjos. Vou falar hoje sobre a igreja de Filadélfia. Aliás, esta igreja aqui, juntamente com a igreja de Esmirna, são as 2 únicas igrejas que Cristo não censura eles de nada. Eles não têm nenhuma repreensão. Deus só elogia, só dá direção, mas não repreende eles de nada. Então essa igreja é uma igreja muito bíblica, eles têm um espírito de excelência. E essa igreja, Deus descreve ela como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi. Deus elogia porque aqueles irmãos, vamos estar vendo hoje, que eram pessoas pacientes, pessoas perseverantes, guardavam a palavra de Deus. Diga assim, guardar a palavra. E eles não negaram o nome de Jesus. Olha que coisa forte dessa igreja. Mas Deus incentiva eles a conservar o que eles têm. Por isso que o tema hoje é conserve o que você tem, ok? Consequência da desobediência nenhuma, porque eles não tiveram nenhuma repreensão. Mas a promessa para essa igreja, que eles serão feitos colunas no santuário de Deus, e que os seus nomes estão escritos no nome de Deus, na Nova Jerusalém. Então são promessas maravilhosas. Quando eu vejo a história de Filadélfia, meus irmãos, a gente observa que essa aqui é das 7 igrejas, a igreja mais nova, a igreja mais recente. Ela foi fundada, por exemplo, pelos colonos pérgamos no reinado de Átala II, entre 159 e 138 a.C. Essa cidade ela era cercada de oportunidades. Mas é interessante que John Stott, um grande estudioso americano, ele disse que essa cidade era a cidade dos terremotos. Se você olha para a história, hoje a gente vê na Ásia, por exemplo, ali no Japão, alguns países, que tem muito terremoto, né? Então essa cidade tinha muito essa questão
climática muito tendenciosa a terremotos e a alguns desastres ambientais. Mas é interessante que eles, mesmo diante de situações físicas propensas a terremotos, mas eles eram pessoas fortes, firmes no Evangelho. Isso aqui é muito forte. Por que qual então a origem, por exemplo, do nome Filadélfia? Como foi Átalo II que fundou? Ele tinha um irmão chamado Eumenes, um irmão biológico. Ele amava tanto Eumenes que ele apelidou ele de Filadelfos, quer dizer, aquele que ama seu irmão. Então ele amava tanto o irmão dele que falou: eu te amo tanto, Filadélfos. Então ele colocou uma cidade em homenagem ao irmão que ele amava. Da mesma forma que o Filipe ama tanto o Levi ama o Filipe, né? Então os irmãos biológicos, eles amavam tanto um ao outro que colocaram o nome para poder homenagear. Mas isso aqui é muito legal, porque quando a gente vê a história, essa cidade, por causa dos terremotos, ela foi destruída. Então em 90 depois de Cristo, essa cidade foi reconstruída. Então colocaram o nome de Neo-Cesareia. Por quê? Porque César era o imperador romano. Então Neo quer dizer a nova cidade de César. Olha só, mudou de nome. Depois, mais na frente, a gente vai ver a história que Vespasiano, ele reformou essa cidade. E aí, naquele tempo, Flávio era o imperador. Então ela mudou o nome para Flávia. Quando a gente vê a história no versículo 12, a gente vai ler depois, mas eu só quero frisar aqui para vocês. O próprio Jesus vai falar o seguinte: gravarei sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Jesus pega exatamente a questão da historicidade da cidade, da mudança de nome, e fala o seguinte: olha, ele pega esse gancho cultural e fala: eu vou mudar o nome dessa cidade, vou colocar o nome de Deus nessa cidade, vou colocar o nome de Cristo nessa cidade, para poder entender que aquela cidade era uma cidade escolhida por Deus. Eu quero ver com você agora o primeiro tópico da mensagem de hoje. Jesus tem a chave de Davi. Diga assim: Jesus tem a chave de Davi. O texto de hoje começa em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 em diante. Vamos estar lendo o versículo 7 agora. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, olha só, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Diga assim: Jesus abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Então ele tem a chave de Davi. Queridos, só Jesus tem autoridade para excluir ou admitir alguém no reino dos céus. O Watson, a pastora Andresa, a pastora Angélica, ninguém que está aqui tem autoridade alguma para poder falar o seguinte: esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, só Jesus tem essa autoridade. Agora vamos entender algo interessante. Se a porta é símbolo de oportunidade da igreja, a chave é símbolo de autoridade de Cristo. Então ele tem a chave, ele fecha e ele abre, ele coloca para dentro, então ele não permite que entre. Ele tem esse poder. Isso é algo muito interessante. Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque a salvação só Jesus pode dar. O homem não pode salvar ninguém. Existem algumas igrejas que falam o seguinte: olha, se você servir ao santo tal, peça ao santo tal que ele vai te salvar. Ninguém salva ninguém, só Jesus Cristo. Ele tem o poder único de salvar. Amém, queridos? Agora, quando a gente vê na história, a Bíblia diz que Jesus deu a Pedro a chave. Ele deu a chave. Você pode ver isso em Mateus capítulo 16, versículo 19: dar-te as chaves do reino do céu. Ele deu, não, então Pedro não tem a chave do céu. Naquele tempo Pedro recebeu a autoridade dada por Jesus para poder pregar o evangelho. Você vê isso em Atos capítulo 3, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, milagres acontecem, a igreja primitiva é implantada, cresce muito. Então ele recebeu de Jesus essa chave para poder fazer o reino do céu. Diga assim: eu tenho as chaves do reino dos céus. Isso aqui é algo muito forte. Vejamos o versículo 8 agora. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar.
sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não que negou o meu nome. Eu quero falar nesta manhã sobre duas portas. Primeira porta é a porta da salvação. Isso aqui é muito forte, porque Jesus falou, antes de João escrever, Jesus falou anos atrás, em Mateus capítulo 7, o Mateus evangelista escreve isso, 7 versículos 13 e 14, Mateus vai dizer o seguinte: entrai pela porta, o que, gente? Estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram por ela. Ele continua, porque a porta estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para onde, gente? Para a vida, e poucos entram por ela. Quando João entende essa revelação na ilha de Patmos sobre a porta aberta diante dele, ele está realmente sendo confirmado o que Jesus tinha falado anos atrás. Então isso aqui é muito forte, porque o que é a porta larga, gente? É o mundo. O que é a porta larga? É aquilo que a minha carne pede. Por exemplo, talvez alguns de nós não estamos no culto hoje pela manhã aqui. Aliás, parabéns para você que está aqui nessa manhã. Deixa eu aplaudir você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir. Parabéns. Foi uma manhã chuvosa em muitos bairros, você está aqui. Mas o que talvez a porta larga? É talvez o cansaço, a preguiça. Ah, meu Deus, não vou não. O que é porta larga? É muitas vezes na minha família eu entrar numa confusão, numa briga. É aquilo que a minha carne pede, aquilo que o mundo me oferece. Isso é porta larga. O que é porta estreita? É aquilo que muitas vezes tem que matar minha carne. Eu tenho que levantar, eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que me revoltar contra o mal, contra o pecado. Eu não aceito mais esse pecado. Isso é porta estreita. Então Jesus fala o seguinte: olha, apertada é a porta, estreita é aquela que conduz para a vida. Eu estava vendo essa semana, alguém perguntou para um pastor muito famoso no Brasil: pastor, é muito difícil ser cristão. Aí o pastor respondeu assim: se você acha que é difícil ser cristão, pensa no inferno. O que é mais difícil? Matar a carne hoje ou passar a eternidade longe de Jesus? O que é mais difícil? Escolha. Então olha só, a primeira porta é a porta da salvação. Jesus demonstra aqui, meus irmãos, dois caminhos, duas portas, dois destinos. Todo caminho que eu pego me leva a um destino, sim ou não, gente? Então o caminho estreito que João fala é o caminho que vai me conduzir para a salvação eterna. Então essa porta, gente, foi aberta, está aberta a porta da salvação. Agora, para que isso aconteça, nós temos que, antes da salvação, ter uma porta anterior a ela. Veja no telão comigo, a porta da evangelização. Olha só, não vai estar no telão, mas eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. O que Paulo fala? Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Paulo olhava para o processo de evangelização como uma oportunidade, uma porta. Ele chega em Corinto. Corinto, se você não sabe, era a capital da Caia. A Caia era uma região com muitas cidades. Corinto era a capital, era a sede daquela região. Ele chega e diz: olha, eu percebi uma porta aberta aqui, eu percebi uma oportunidade aqui de plantar o reino. Olha aqui para mim. Nós temos que ser também esses detectores de oportunidades. Talvez nós estamos diante dos nossos amigos há anos. Eles nunca souberam que nós somos evangélicos. Talvez nós estamos diante de pessoas que conhecem, a gente talvez vê todo dia essas pessoas, nunca convidamos para vir para a igreja. Olha para trás, por favor, olha para trás. Tem cadeiras ocupadas aqui, gente? Nós vamos ocupar como? Quando a gente entender que nós temos uma porta de evangelização. Diga assim: eu declaro que eu vou trazer mais um para Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Isso é muito forte, porque Paulo vai dizer para os irmãos de Colossenses capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer que, ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Olha só, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Meu Deus do céu, o cara está algemado, não sei se estava assim,
estava algemado, estava preso, era um prisioneiro. Ele escreve aos irmãos de Colossos: gente, orem por mim, porque mesmo eu preso fisicamente, eu preciso encontrar uma oportunidade, uma porta, uma chance, um caminho, para poder falar de quê? Do amor de Jesus. Diga assim: eu declaro que eu sou como Paulo, em nome de Jesus. Então, entenda algo comigo, isso aqui é muito forte. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta ser um cristão que não nega Jesus, é preciso anunciar Jesus. Veja no telão, eu gosto dessa frase aí. Não basta ser uma igreja que preza pela ortodoxia. O que é ortodoxia? Pelo ensino bíblico, pela exposição correta, coerente da Bíblia. Não basta isso, é preciso sermos uma igreja que preza pela ortopraxia. Precisa ser uma igreja que não só aprende o certo, mas que pratica o que aprendeu. Diga assim: não só aprender, mas praticar. Isso é uma igreja forte. Então entenda algo comigo, nós temos que entrar pelas portas abertas, mas também temos que entender que muitas vezes Deus fecha a porta. Nós temos um problema com portas fechadas. A pastora Angélica conta uma história, eu lembro dessa história, quando eu era pequeno lá na cidade de Aveiro, no Pará. Ela tinha um obreiro, que era pastor da igreja, um obreiro, era o braço direito dela lá. E aquele jovem estava noivo. Não era isso, pastora Angélica? E aí, faltava 3 dias para o casamento. Essa moça morava em Santarém, e ela tinha que subir o rio, a noite toda de barco, para chegar na cidade que a gente morava, porque a gente tinha casamento 3 dias depois. E lá é interessante no Pará, porque lá a gente vai aqui para rodoviárias, né? E aeroporto. Lá a gente vai para a beira do rio, então a gente chama de trapiche. Um negócio de madeira, onde os barcos ancoram, porque o veículo são fluviais, são os barcos. E o Cícero, que é esse pastor, que hoje é um grande homem de Deus, ele foi lá pro local que o barco passava, para poder pegar a sua noiva, recebê-la, que ia casar 3 dias após. Chegando lá, a moça não desceu. E não desceu, e geralmente fica 15 minutos, né, professor Angélica? 20 minutos, só para poder entrar e descer. E ele entrou no barco, e ele olhou no barco, não tinha ninguém, naquele tempo não tinha telefone, eu era criança. No outro dia, quando amanheceu o dia, ele foi aqueles telefones que tinha, para a pessoa pagava uma taxa, ligava, e quando ele, como é que chama? Era o orelhão naquele tempo já, não era? E aí, quando ele ligou para a mãe da moça, ela falou assim, a mãe dela: tu não está sabendo? Ela falou: ela fugiu com fulano de tal. O Cícero, a pastora Angélica fala, eu não lembro direito, o Cícero passou quantos dias, pastor? Alguns dias sem comer, triste. Ele foi lá para um quarto, ele é um homem de Deus, começou a orar. E lá, ele não queria comer, não queria comer, não queria comer. Sabe o que eu aprendo? O Cícero ficou muito mal, porque muitas vezes Deus fecha algumas portas. Irmãos, Ele fecha a porta. Ele fecha a porta, que a gente não entende, que incomoda, que machuca, que é doído, que é angustiante. Mas o Cícero buscou, ele entendeu que Deus tinha fechado a porta. A pastora Angélica fala que é melhor uma queda de bicicleta do que uma queda de avião. Melhor acabar no noivado do que acabar um casamento. Depois esse homem continua buscando a Deus, Deus dá para ele uma esposa linda, são pastores, né, pastor Angélica? Muito temos pastores, mas entenda que muitas vezes eu tenho que entender quando a porta está aberta, amém, gente? Amém. Mas eu tenho que ser humilde, quando Deus fecha, baixa a cabeça. Tu sabes de tudo, Senhor. Eu não sei do que acontece amanhã. Quem está comigo aí? Agora, o texto vai dizer que aquela igreja tinha força pequena. Mas a força pequena, muitos estudiosos vão entender juntamente comigo, que também entendem dessa maneira, que essa força pequena não é porque aqueles irmãos eram simplesmente fracos, não era porque eles eram descendentes de escravos, eram pobres financeiramente, é porque a igreja era muito pequena. Então, quando se tem um numerário pequeno, a expressão societal é pequena, sim ou não, gente? Uma vez que a gente crescer mais, vamos crescer muito em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo: o menor vai ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu profetizo isso nessa igreja. Eu sou pastor da igreja de milhares de pessoas, amém, gente? Enquanto isso não acontece, a gente sabe que quanto um grupo é menor, a influência é menor.
Então o que Jesus fala? A influência de vocês é pouca ainda, mas vocês são pessoas que perseveram no Evangelho. Diga assim: eu persevero no Evangelho. Segundo ponto, quero falar com vocês sobre a igreja de Filadélfia. Jesus ama a sua igreja. Diga assim: Jesus me ama. Diga assim: obrigado, Jesus, porque eu sou amado. Veja comigo o versículo 9. Eis que eu farei com alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus aqui, gente, povo escolhido. Vamos traduzir para hoje: alguns que estão dentro da igreja, que são crentes, mas que são sinagogas de Satanás, estão fazendo o que o diabo fala, o que a Bíblia ensina. Olha só: eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés, e diga assim: reconheçam. Diga assim: reconheçam que eu amo você. Diga assim: Jesus me ama. Isso aqui é muito forte, porque quando a gente vai para no meu entendimento, talvez o principal versículo da Bíblia, João 3,16, diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o que, gente? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê, diga assim comigo: todo, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus chega e fala para Filadélfia: eu amo você. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes nós não somos amados por pessoas que a gente tinha que ser amado. Talvez muitas mulheres não são amadas pelos seus maridos. Talvez muitos filhos não foram amados pelos pais. Talvez muitos pais hoje estão nos asilos, jogados para as cobras, porque os filhos não amam eles, não cuidam deles, não querem ter o trabalho de cuidar. Então muitas vezes nós falhamos com o próximo, sim ou não, gente? Mas quando alguém falhar comigo, eu tenho que entender o seguinte: Jesus me escreveu. Eu não tive essa oportunidade, mas talvez alguns de nós aqui no passado, que são mais velhos do que eu, escreveram para alguém. Deixa eu perguntar aqui: alguém já escreveu para um namorado aqui? Carta mesmo assim? Alguém escreveu aqui? Levanta a mão, por favor. Olha só, o pastor Angélico escreveu, não? A senhora tem 60 anos de idade, nunca escreveu? O pastor Angélico falou o seguinte: não vou levantar a minha mão. Mas olha só, mas alguns escreveram de nós aqui. Aquele tempo que a gente mandava as cartas, que era um mês para chegar. Você lembra desse tempo aí? Irmãos, pensa comigo aqui agora. Jesus escrevendo para você. Ele falou o seguinte: Wilde, eu te amo. Thelma, eu te amo. Meu querido Cleófas, eu te amo. Olha só, Danilo, eu te amo. Eu te amo. Gente, isso aqui é algo muito forte, porque quando eu entendo esse amor, quando o desamor do outro tenta me atingir, não me atinge. Por quê? Porque eu entendo o amor supremo que está comigo. Diga amém, Jesus. Então Jesus fala para você nessa manhã: eu te amo. Diga assim para ele: eu te amo também, Jesus. Aleluia. Terceiro ponto, observo nessa carta que os perseverantes serão protegidos. Isso aqui é muito forte. Quando eu vou para o versículo 10, vamos estar lendo aqui juntos? O que Jesus vai dizer para Filadélfia? Você guardou a minha palavra, perseverantes. Por isso também eu os guardarei da hora da provação. Isso aqui é muito forte, porque na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer que eu protegerei no tempo da aflição. Então algumas versões vão dizer que vai proteger nesse período, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Você está falando de quê, gente? Do arrebatamento. Então, eu quero só expor para você aqui, existem alguns posicionamentos sobre esse versículo aqui. Quem entende e defende o arrebatamento pelo pré-tribulacionismo, vai dizer o seguinte, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Quem defende o pós-tribulacionismo vai entender que vai passar pela grande tribulação a igreja, mas Jesus vai protegê-la durante esse processo da tribulação. Eu quero falar para você, isso aqui é muito legal, porque veja no telão, por favor, comigo, Salmo 54, versículo 7, olha só, o salmista vai dizer, pois me livrou de todas as tribulações, que é salmo de quem, gente? De Davi. Deixa eu te perguntar, na verdade, deixa logo afirmar para você, o verbo livrou aqui, ele é um verbo metafórico, ele é um verbo conotativo, não expressa uma linguagem literal.
Quando Davi fala o seguinte, me livrou de todas as tribulações, não é que ele nunca passou. Você sabe que Davi passou por provas, sim ou não, gente? Meu Deus do céu. Ele passou por provas lá no deserto. Adolescente, o urso quer comer ele, o leão quer comer ele. Prova de que o pai nem lembrou dele quando Samuel chegou lá. Samuel falou, tem mais um filho? Tem mais um lá. Meu Deus do céu. Passou por prova, perseguido por Saul, o rei Saul. Defendeu Israel. O rei, quando estava endemoniado, lançava a lança. E ele tinha que se esquivar para não morrer. Passou fome, foi perseguido, né? O seu filho tomou o seu trono, ele estava fugindo às pressas, escondido nas cavernas. Ele passou não por tribulação. Então o texto fala que ele vai livrar de todas, não é que não vai passar por ela. Por isso que no meu entendimento, eu defendo o pós-tribulacionismo, por isso, que não é que não vai passar, é que vai livrar durante o processo de passar pela prova. Amém, queridos? Então isso aqui é algo muito forte. Veja comigo o quarto ponto, por favor. Jesus está voltando, existe promessa ao vencedor. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é o cerne da mensagem hoje. Versículo 11. Venho sem demora. Diga assim, venho sem demora. Irmãos, quando ele fala sobre isso aqui, eu ouço isso desde pequeno. Eu tenho 39 anos de idade. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui na frente chorando a aceitar Jesus, porque eu já ouvi essas mensagens. Mas o que é essa demora? Porque o nosso cronograma, o nosso relógio é diferente de Deus, queridos. Existe o tempo de Deus. Então a Bíblia vai falar, por exemplo, em 2 Pedro 2,9, que Deus, ele é longânimo, ele não quer que ninguém pereça. Então ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Mas esse tempo, ele tem realmente um prazo de validade. O que João vai dizer aqui? Conserve, diga assim comigo, conserve. O que é conservar? Guarde, proteja o que você tem. Para quê? Para que ninguém tome o quê? A sua coroa. Diga assim, para que ninguém tome a sua coroa. Então conserve quer dizer guarde o que você tem. Então eu quero falar para você nessa manhã, guarde a comunhão que você tem com Jesus, guarde a fé que você tem, guarde a palavra de Deus. Diga assim, guarda a palavra. Diga assim, eu guardo a palavra. O salmista capítulo 119 versículo 11, ele fala o seguinte: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarda a palavra. Conserve o que, gente? As boas obras. Conserve o seu ministério. Tanta gente entregando o ministério, né, pastor Angélica? Tanta gente, estou cansado, entrega o life, entrega o discipulado, entrega o ministério, estou cansado. A Bíblia fala para você nessa manhã, conserva o que você tem, segura, guarda. Eu falo para você também nessa manhã, conserve a sua família. Nós estamos diante na semana que vem da principal conferência da igreja esse ano, dessa igreja local. Conferência da família, nós preservamos a família. Eu falo para você também nessa manhã, conserve a consciência limpa diante de Deus das pessoas. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, estão diante do próximo como se fosse tudo bem, está tudo bem, aparentando ser algo que não é, mas quando elas colocam a cabeça no travesseiro, a consciência está pesada, ele sabe que está devendo no cartório. Então, eu quero falar para você, conserve a sua consciência limpa. Eu falo também, conserve o seu bom testemunho para os não crentes. Eu já vi, irmãos, empresários da igreja. Na Fortaleza, nossa igreja é muito grande, eu fui consultor de algumas empresas lá, trabalhei em algumas empresas de alguns irmãos. Pedi emprego para os irmãos da igreja, mas eu falava o seguinte: olha, eu estou pedindo emprego para essa pessoa, mas só contrate se a pessoa tiver o perfil da vaga. Outra coisa, se não der certo, bote para fora. E muitos empresários me falaram: Watson, eu não contrato crente. É triste, irmão. Não contrato crente. Por quê? Porque crente enrola. Crente dá nó em ponto cego. Crente chega atrasado. Eu vou para a igreja e não vem para o trabalho. Olha só, conserve o bom testemunho para os não crentes. Irmãos, eu trabalhei para um rapaz chamado Márcio da Excelência, um grande empresário de Fortaleza, um milionário. Trabalhei para ele até janeiro agora, pedi para sair. Trabalhei para esse cara quase 5 anos. Nunca eu confundi as coisas. Na empresa nunca cheguei atrasado.
Nunca faltei. Lembra, Andresa? Eu era o diretor financeiro da empresa. Nunca eu faltei. Quando eu tinha que sair mais cedo, eu perguntava assim, o Márcio mandava mensagem. Já fiz todo o meu checklist, todos os pagamentos, supervisionei o pessoal do fiscal, pagamento sei de quê, conta recebeu, conta a pagar, fiz conciliação bancária, lá eram 8 contas bancárias da empresa. Eu posso sair tal hora, meia hora antes? Claro, nem precisa perguntar, mas sempre perguntar, porque eu entendi que tem que dar bom testemunho. Então, observe, quando um crente não contrata outro, por causa de mau comportamento, irmãos, isso aqui é muito triste. Eu sei que não acontece nessa igreja aqui, de verdade, mas você sabe que acontece em muitos locais. Então, eu quero que você conserve o bom testemunho. Eu lembro de um rapaz, lá em Macapá, quando nós éramos pastores, lá minha mãe era pastora, era criança ainda, e lá a gente tinha uma igreja num bairro bem popular, um bairro lá. Essa igreja começou a crescer muito, e o vizinho, ele não era crente. Ele falava o seguinte: eu não vou ser crente, nunca vou ser crente. Aí depois tem um irmão chamado Odaí, depois tornou um pastor, né, pastor Angélica. Aí ele falou o seguinte: olha, esse vizinho mudou de ideia. Olha, se eu for crente um dia, eu vou ser igual o Odaí. Se eu for crente, eu vou ser igual o Odaí. Irmãos, aquele cara se converteu depois, porque o Odaí foi o quê? Foi parâmetro de um cristão de verdade. Então diga assim: eu vou conservar o bom testemunho. Testemunho para quê, gente? Para pagar as contas. Testemunho para quê? Não ficar brigando. Testemunho para quê? Para poder respeitar o cônjuge, para que os vizinhos possam, puxa, que família bacana. Então isso é algo muito importante. Eu quero terminar falando para você, vamos ler o versículo, ainda ele vai falar sobre a questão da promessa da coroa. O que coroa? Coroa fala de quê? De autoridade, de governo, de liderança, de honra. Irmãos, não troca a sua coroa de graça. Isso aqui parece que eu estou falando para casal que é casado com uma mulher mais velha, né? Não troque sua coroa. Não é essa coroa não, tá, gente? É a coroa mesmo. É coroa daqui mesmo, aquele que Deus te deu. A gente vai para a Bíblia. A gente vai para a Bíblia, quase que os irmãos não entendem o que ele está falando. É isso mesmo que ele está falando. A gente vai para a Bíblia, a gente vê Isaú trocando o que Deus deu por um prato de lentilha. A gente vê Judas trocando todo um tempo com Jesus por 30 moedas de prata. Não troque o que Deus te deu por coisas banais. Versículo 12 vai dizer que ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Diga assim: coluna. Diga assim: eu sou coluna nessa igreja. Sabe o que é coluna? Aquele que sustenta. Olha só aqui para o lado aqui ó, aqui e ali ó. São exatamente o que sustenta um prédio. Um prédio, igreja não é esse prédio aqui, igreja é um conjunto de pessoas. Diga assim: eu sou uma coluna. Você que é discipulador, você é coluna. Você que é dizimista, você é coluna. Você que é líder, você é coluna. Você que traz alguém, você é coluna no santuário de Deus. Olha só: e dali jamais sairei, jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome da nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Gente, ao vencedor vai ser gravado o nome de Deus nele. Vai ser gravado em mim e você o nome da igreja de Cristo. Vai ser gravado sobre nós o DNA de Jesus Cristo dentro de nós. Isso aqui é muito forte, porque para a gente ter isso, nós vamos ter que vencer em nome de Jesus. Então, a prova é o que? É um ingresso para aquilo que a gente vai receber de Deus como prêmio em nome de Jesus. Quero concluir falando para você que a porta aberta representa a oportunidade da igreja. Vamos estar antenados com as portas abertas. Lembra de Paulo? Porta aberta para evangelização, porta aberta para falar da palavra. A chave de Davi simboliza a autoridade de Cristo. A coluna do templo de Deus fala daquela pessoa que é a vencedora. E aqui, irmãos, aqui é muito forte, porque Cristo tem a chave. Ele abre a porta que Ele quer abrir, Ele fecha a porta que Ele quer fechar. Ele faz nós crescermos e sermos também pessoas fortes. Os crentes de Filadélfia, eles tinham que viver um modo digno, firmes em Deus, como colunas espirituais, mesmo diante de terremotos físicos. O que é isso? As coisas estão de mal a pior. Está uma bagunça, problema na família, problema nas finanças, problema no casamento, problema com os filhos, muito terremoto. Mesmo assim, Filadélfia, ela é
ensinada a permanecer uma coluna forte. Diga assim: eu sou uma coluna na casa de Deus. E quero falar para você que quando Jesus abre as portas, a gente deve trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Isso nos faz sermos pessoas fiéis em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, agora. Quero agradecer a sua compreensão. Nós estamos passando um pouquinho hoje do horário. Nós temos muita programação, muitos avisos para fazer. Mas eu quero que você feche seus olhos agora e que você pense nesses pontos que nós abordamos agora. E nós temos o desafio de sermos como a Filadélfia, uma igreja que o Espírito Santo, Jesus, não fez nenhuma observação de nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de fragilidade. Ele exorta a permanecer, ele incentiva a permanecer, melhorando, crescendo, preservando, conservando, guardando o que tinha. Mas aqueles irmãos tinham um caráter ilibado diante de Deus. Eu oro que você possa, juntamente comigo, nesses dias, desenvolver esse caráter, conservar o que Deus te deu. Irmãos, não permita sair pelos seus dedos aquilo que Deus te deu. Valorize o seu casamento, valorize a sua família, valorize a sua igreja, valorize o seu discípulo, valorize o seu discipulador, valorize o seu líder, valorize a sua empresa, valorize aquilo que Deus te deu. Conserve. Se você esquecer de tudo que eu falei, vai para a sua casa com essa mensagem. Conserve o que você tem. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Não seja como Esaú, que perdeu tudo por uma delinquência. Não seja como Judas, que perdeu tudo, deixou esvair-se pelos dedos o que Deus tinha dado para ele. Sabe, irmãos, às vezes é muito difícil a gente conseguir as coisas na vida. É muito trabalho, é muita luta. E às vezes as pessoas, por causa de besteira, eles perdem anos de trabalho. Eles perdem tudo. A palavra de Deus para você nessa manhã, a carta de Jesus, está endereçada dizendo que Ele te ama e te falando: conserva o que você tem. Glória a Jesus. Vamos tirar um tempo de adoração e eu vou orar por você daqui a pouco em nome de Jesus. Enquanto isso, fale com Jesus agora. Agradeça porque Ele escreveu para você nesta manhã dizendo que ama você. E eu quero só ressaltar que se tem alguém que nesta manhã que talvez sente que não está sendo amado, não fica desesperado por isso não. Jesus fala que eu amo você. E o amor dele transcende o amor de qualquer mortal. Mas Ele quer que você tenha um compromisso, que você guarde muito bem o que Ele te deu, em nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Vamos dizer, Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digo é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, diga mais uma vez, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais
mais, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. O versículo 11 ele fala: eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O versículo 3 a gente não lê, mas ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala com você nessa manhã. O ouvir, o verbo ouvir aqui, não fala simplesmente de escutar, mas de entender a mensagem, de receber a mensagem. Levante suas mãos agora. Eu quero orar por você. Vamos terminar o culto agora e eu vou estar aqui embaixo com a pastora Angélica, Andressa. Quero pedir que o Andinho também, se puder vir para cá. Nós queremos orar por você. Se você tem um coração específico, nós queremos orar por você daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, nós recebemos a Tua palavra nessa manhã, e nós saímos desse culto abastecidos de fé, de compromisso, de convicção de que nós vamos guardar, conservar o Senhor nos deu, em nome de Jesus. E nós ansiamos, Pai, com muita alegria, com muito amor, a Tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos com alegria, nós te esperamos com amor, coração aberto, entusiasmado por um tempo novo no céu. Enquanto isso não chega, Senhor, nós oramos que possamos conservar, animados, perseverantes, em nome de Jesus. Quero abençoar você, meu irmão, nessa manhã. Você tem um almoço de bênção, de graça, uma semana de vitória, de bênção, de muita experiência com o Espírito Santo. Que onde você for, você seja bênção, em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Vou descer agora para orar por você, que é oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe e um bom domingo, em nome de Jesus.